Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 23 de setembro do ano 2021, pelo calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico nós estamos hoje no dia 17 de Tishrei, do ano 5782. E hoje nós estamos no terceiro dia de Sukkot. Baruch Hashem. Os dias estão andando, o ano começou e temos aí, até o sétimo dia, o julgamento das águas, em que o mundo todo passa pelo julgamento das águas. Bendizemos a Hashem que passamos pelo julgamento divino nesses dias de Rosh Hashanah até Yom Kippur, para sermos selados no livro da vida para um ano bom e doce. Mas os nossos sábios dizem também que nesse período de Sukkot, em que nós vamos até o sétimo dia de Sukkot, temos aí o julgamento das águas, em que o mundo todo também passa pelo julgamento das águas. Então, os nossos sábios falam que no sétimo dia de Sukkot, quando vamos finalizar o sétimo dia para iniciarmos o oitavo dia de Sukkot, nós passamos também, assim como o mundo todo, aí já se refere aos quatro reinos, o mineral, o vegetal, o animal e o humano, Então os quatro reinos passam pelo julgamento também das águas, e aí sim é definitivamente selado para um ano bom e doce. Por isso as nossas preces nesses dias de Sukkot, em que nós estamos aí com referência ao julgamento das águas, onde as nossas preces são elevadas ao Todo-Poderoso, para que haja realmente chuva em abundância nos quatro ventos do nosso planeta, de norte, sul, leste e oeste, e que essa chuva em abundância seja amena, tranquila, seja para regar a terra e não para destruir a terra, para trazer realmente os devidos nutrientes ao solo, para fazer produzir o pão para todo ser vivente. E nesse sentido, amados, então, com o julgamento das águas, aí nós temos realmente completo, o tempo de juízos, de julgamentos. Porém, temos para conosco, segundo os nossos sábios, que Sukkot é realmente uma festividade de alegria, onde nós realmente vamos com alegria à presença de Hashem, rogando a ele realmente chuva harmoniosa para o nosso planeta, para as nações, para Israel, e obviamente para o nosso Brasil, Estamos enfrentando uma crise hídrica, uma seca, a maior seca dos últimos 91 anos, segundo os especialistas do clima. Então, por isso, nós precisamos realmente elevar a Hashem as nossas preces em favor do nosso Brasil, para que haja chuva em abundância e venha realmente fazer com que as nascentes de rios, minas e coisas semelhantes sejam renovadas para que haja água em abundância, o Brasil tem o maior lençol freático, do mundo, Segundo os estudiosos, o lençol freático que há debaixo da Amazônia, dá para sustentar o mundo inteiro por mais de 300 anos, sem contar o lençol freático Guarani, conhecido, que vem aí no centro-oeste, noroeste do nosso país aqui, da nossa região, que tem esse lençol freático também, Então, realmente, amados, o século XXI que nós estamos, na realidade, entre aspas, no bom sentido, a luta e a guerra não é por petróleo. Na realidade, a guerra é por água potável. E o nosso Brasil é o que tem a maior reserva mundial de água potável, sem contar as riquezas, ouro, prata, cobre, o grafeno,
pedras preciosas e por aí afora vai, né? E nós estamos aí enfrentando uma luta terrível, né? Com a questão esquerdista, socialista, comunista, que querem realmente dominar o nosso país, mas para, né, cuidar da floresta, entre aspas, né? Cuidar da floresta, tá bom, né? Graças a Deus que o povo brasileiro, na sua grande parte, já não é mais massa de manobra, né? E sabe e estão entendendo muito bem qual é o cuidar, né, entre aspas, da floresta, das queimadas, dos desmatamentos, né? Na realidade, querem é cuidar da riqueza, né? E aqueles que não têm boas intenções, querem apenas esfregar os dedinhos assim, ó, né? E enfiar dentro do bolso, né? Sem contar as contas bancárias e paraísos fiscais para colocarem os seus, entre aspas, seus cuidados pela nossa floresta amazônica e por aí afora vai. Então, né, nós precisamos sim orar muito, interceder muito pelo nosso Brasil, porque vamos assim dizer, no bom sentido, diante das nações, ela é a cereja do bolo. Ela é a cereja do bolo, né? Quem tiver o domínio do Brasil, falando dentro do aspecto mundial, quem tiver o domínio do Brasil tem o domínio do mundo. Porque além da questão da água potável e as suas preciosidades, riquezas, né, nós temos também o nosso chamado agronegócio, onde nós temos aí realmente o celeiro do mundo. O Brasil sozinho, ele alimenta mais de 1 bilhão de pessoas externamente, sem contar os nossos mais de 210 milhões de brasileiros. Nenhum país faz isso. Alimenta o mundo com mais de 1 bilhão de pessoas. Então, amados, nós estamos passando no período de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Vamos daqui a pouco, com a graça de Hashem, vamos para o Shemini Atzeret, o 8º dia. Vamos para o 9º dia, que é o Simchat Torah, alegria da Torá, oficialmente encerrando o período anterior de ciclos de estudos de Torá, para iniciarmos oficialmente o início do novo ciclo dos estudos de Torá. E nesse aspecto, nós estaremos aí reiniciando com um novo renascimento, né, dos estudos do novo ciclo, dos estudos de Torá, né, junto com as 7 leis universais, que começaremos com o primeiro livro dos 5 livros da Torá, Bereshit. Então, nós temos, eu gosto de frisar essa questão, nós, Bnei Noach, não judeus, com a fé monoteísta, com fundamento judaico, orientação rabínica, no nosso caso, o nosso Rav Yaakov Geranstad, que é a nossa liderança no Brasil, Bnei Noach Brasil, né? Então eu gosto sempre de citar isso, nós, Bnei Noach, nós estamos no momento certo, na hora certa, no lugar certo, em cada estado. Vamos começar de baixo, ok? Na sua localidade, na sua cidade, no seu município, na sua região, no seu estado, em nosso Brasil e fora do Brasil, onde temos aí várias comunidades, nem que for uma pessoa, mas uma chama de luz já dissipa muita escuridão, dizem os nossos sábios, e o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. Então, uma pessoa que esteja onde estiver, mas que tenha essa base de fé monoteísta, com o fundamento judaico e com orientação rabínica, então nós estamos no lugar certo, na hora certa. Deus realmente nos colocou nesse momento para fazermos a diferença. E esse momento é precioso para cada um de nós, para que nós possamos trazer a luz de Hashem para este mundo inferior de uma forma mais corajosa, mais volumosa, mais contundente,
né? E dessa forma nós podemos ir dissipando todas as trevas e fazer com que, juntos com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo israelita, o povo judeu, possamos ombro a ombro estarmos transformando esse mundo para ser o lar, a moradia, a casa de Deus e abreviar a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para os nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém, vem amém. Então, amados, nós estamos sim no lugar certo. Não precisa dizer eu estou sozinho ou eu estou sozinha em tal lugar. Não. Se alguém estivesse sozinho, significa que Deus estaria ausente. E Deus não está ausente em nenhum lugar do mundo, em nenhum lugar do universo. E na nossa visão humana, né, de finitos e mortais que somos, o universo é infinito para nós, mas na realidade ele é muito pequeno diante do grande Deus, do Ein Sof, o nosso Deus que é o infinito. Ele sim é infinito. E é por isso que nós precisamos estar conectados com ele. Por isso, né, com a graça bendita de Hashem, ele preparou esse ano dentro do calendário judaico 5.782 para cair exatamente no dia da nossa independência do Brasil. Bnei Noach Brasil tem uma missão preciosa, maravilhosa, grandiosa em nosso país. Veja bem o que aconteceu com a nossa, com o nosso dia de Yom Kippur, o dia do perdão. Nós estivemos presentes, nós que eu falo é todos nós. Nós estivemos presentes em 25 estados dos 27 do nosso país. Então vejam bem que em cada estado, no mínimo, tem um Bnei Noach ou uma Bat Noach. Há um representante do Deus Altíssimo em cada estado praticamente. Temos aí Roraima e Amapá, que nós não tivemos aí nenhuma manifestação nesse sentido aí. E pela graça bendita de Hashem, logo, logo vai aparecer alguém aí de Roraima e Amapá, dizendo, epa, eu tô por aqui, né? Eu tô por aqui, né? Se nós não os percebemos, logo eles se farão perceber para a graça e a glória do nosso Deus. Então, amados, o ano 5.782 é um ano desafiador, porque nós temos muitos desafios falando dentro do campo tanto espiritual como do nosso campo como país, Brasil. E nós temos aí até o próximo Rosh Hashanah, temos esses desafios do ano 5.782 e nós não podemos nos furtar a essas responsabilidades. Então, por isso, realmente, né, faça valer a pena ser chamado de Bnei Noach ou Bat Noach, porque isso é precioso aos olhos do nosso Deus. E nós também precisamos valorizar essa graça bendita que Ele tem nos dado. Ah, mas eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não tenho poder aquisitivo, não tenho poder financeiro, não tenho poder material, eu não tenho poder de ir e vir para cá, para lá e acolá. Não tem problema. Deus sabe de todas as coisas. E se Ele te levantou para ser um Bnei Noach, ou um Ben Noach, ou Bat Noach, é porque Ele está depositando em cada um de nós a sua confiança para realizarmos a missão que Ele tem proposto para nós. Então vamos honrar a confiança que Ele está nos dando. E não vamos aí ficar olhando para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio nariz e ficarmos aí, ai, coitadinho de mim, coitadinha de mim, ficar choramingando aí. Você não foi feito de lágrimas, você foi feito da terra.
e a terra é forte, e você foi moldado pelas mãos do Todo-Poderoso. E Ele deu a cada um de nós o beijo da vida, que é o fôlego de vida. Então, Ele confia em cada um de nós para executarmos a missão que Ele propôs a cada um de nós. E por isso, vamos em frente. Temos que seguir em frente. E Sucote vem trazer para nós essa mensagem, a mensagem da Sukkah. Sukkah, uma tenda fraca, frágil, tem os seus pilares, tem o seu teto de vegetação. Por exemplo, aqui na nossa região ventou tanto, deu uma ventania forte de 2 dias que o teto da nossa Sukkah voou. Ficaram só os alicerces. Como aqui nós temos 4 alicerces da Sukkah, e nós temos um quinto alicerce ao lado da nossa Sukkah, então eu falo, nós temos aqui os nossos 5 fundamentos, os 5 livros da Torá representados pelas nossas 5 colunas. Voou o teto, não tem problema. A coluna, a base continua, a Torá. Então isso que é mais importante, né? O teto voou, beleza, Baruch Hashem, mas o alicerce não, as colunas não. E isso que é importante. Então essa fragilidade da cobertura da nossa Sukkah representa, como toda Sukkah, a fragilidade da nossa vida. A nossa confiança não está no que somos, no que pertencemos, o que pertence a nós, vamos assim dizer, temporariamente, assim como a Sukkah é temporária. Assim também, tudo aquilo que Deus permite que nós tenhamos, ou pouco, ou médio, ou muito, também são temporários. E nós não podemos confiar nisso, depositar a nossa confiança nisso que nós temos, aparentemente que nós temos, e que é temporário. Vai passar. Mas as colunas, a Torá, a Teshuvá, o retorno a Deus para o genuíno e verdadeiro arrependimento, isso é eterno. A emuná, a confiança, a fé em Deus, isto é eterno. Então, por isso, amados, nós estamos exatamente nesse período todo. Elul, exame introspectivo, reflexão, o que fizemos no ano que estava se findando. Entramos em Rosh Hashanah, entramos então no período chamado período de julgamentos. Tivemos aí, então, na sequência, tivemos aí o nosso Rosh Hashanah, tivemos o nosso Yom Kippur, o dia do perdão, né? Ainda mais um exame introspectivo para o genuíno, verdadeiro arrependimento, para termos da parte de Hashem o nosso perdão, né? E também para com o nosso próximo, né? Corrigindo aquilo que falhamos com o nosso próximo, para obtermos do nosso próximo o perdão, para podermos sermos selados e inscritos no livro da vida para um ano bom e doce. Aí entramos em Sucote, e estamos em Sucote. E aí nós entramos exatamente com toda essa graça que recebemos de Hashem. Aí vamos para Sucote e fazemos a Sukkah, uma morada temporária, fraca, frágil, e onde tem para nós os alicerces da Torá, para que nós possamos sair realmente de todo esse período, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, não fiados em nós mesmos, né? Eu sou o bom, o bambambam, e por aí afora vai, mas vem Sucote para que realmente nesse período em que vai se concluir literalmente todo o período de julgamento, nós possamos realmente estarmos vendo que a Sukkah, que representa a nossa vida, a fragilidade da Sukkah, da tenda, que representa a fragilidade da nossa vida, nós não nos esqueçamos que nós temos um ano inteiro pela frente. E se Deus não for por nós,
se nós não estivermos confiados nele, se nós não seguirmos realmente os passos da Torá, dos mandamentos de Hashem, com as 7 leis universais, fica difícil. Então, por isso, amados, né, nesse período ainda estamos no 3º dia de Sukkot, estamos no período intermediário, né, que é chamado de Chol HaMoed, né, o período intermediário entre o 1º dia de Sukkot e o 7º dia de Sukkot. É o período intermediário, é o período em que nós precisamos estarmos vigiando, porque o 1º dia é festivo, o 7º dia e o 8º dia são festivos. Então, é momento em que a alegria e a festa muitas vezes podem nos tirar a visão da complexidade que temos pela frente. Então, por isso, esse período intermediário, Chol HaMoed, é um momento de reflexões, para que nós não esqueçamos. Ao 1º dia de festa acabou. Entramos no período intermediário. Meditação, reflexão, temos um ano inteiro pela frente e nós precisamos estar aí nos preparando para o 8º dia, que é o Shemini Atzeret, que é um dia a mais que Deus, o Pai das Misericórdias, o nosso Pai Celestial, concede um tipo assim para entendermos uma festa particular entre Deus e os seus filhos. E depois vamos então para o 9º dia, que é o Simchat Torah, a alegria da Torá, onde nós temos aí a renovação, o renascimento de que teremos um ano todo pela frente, para estarmos nos alicerçando dia a dia no estudo da Torá. Como há algumas expressões dos nossos sábios, em que alguns sábios dizem assim, quem não estuda a Torá não tem direito ou mérito ao Olam Rabá, o mundo vindouro. Então vejam bem como é a seriedade do estudo da Torá. Então nós não podemos nos furtar ao estudo da Torá. Então, esse período todo é para mostrar a nós que toda força não está em nós, que toda vida não está em nós, que todo o nosso futuro não está em nós, está somente nele, em Sof, o infinito, o nosso Deus. Baruch Hashem. Então, por isso, né, vamos desde já estarmos aí de fato, né, conectados nessa preciosidade que Deus está dando a cada um de nós. Baruch Hashem, ok? Juraci Maria, lá de Buenos Aires, Argentina. Dessa vez eu não errei, hein, Juraci? Baruch Hashem. A Simone Cremonese Ferreira, Ribeirão Preto, região do interior, né, de Bauru, do estado de São Paulo, melhor dizendo. Aí, Simone, já estou querendo transportar Ribeirão Preto aqui perto de Bauru, hein? A Maria Luísa, lá de Palmas, Tocantins, a Malu, lá do Distrito Federal, Baruch Hashem. Quem mais está por aí? Vamos lá. Ok. E também, né, queremos aí mandar também um shalom, né, para a Ana Godoy, lá de Bragança Paulista, a Alexandra Ferraz, de São Paulo, e Yehoshua Gemeono, Alita Reis, de São Lourenço, Minas Gerais, a Zaira Campos, o José Jacó, o Clédson Santos Silva, lá de São Mateus, Espírito Santo, Vilmar Belotto, a Joana Lima, a Costa Socorro, Aline Rodrigues, Cláudio Cortez, a Sara, né, identificada como assim, Sara Judia Sefarade Mahana, né, o nosso shalom, e agradecendo, né, a estes também por suas palavras carinhosas, né, para com
a nossa atividade à tarde com a Torá, né? O Jerônimo Bareixa Júnior, lá de Brasília, Baruch Hashem, né? A Leia Souza, né? Leia Souza, fala para nós aí a sua cidade e o seu estado, ok, Leia? Baruch Hashem. A Ruth Lau, o Nivaldo Araújo da Silva, lá de Florianópolis, Santa Catarina. A Ângela Maria, Manaus, Amazonas. A Franciele Moretti. A Thalita Esther de Teresina, Piauí. O Claudemir Messias, a tia Regina, lá do Rio de Janeiro. A Nayara Oliveira, a Solange Silva, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Luiz Antônio Begot, Marituba, Pará. Rosa Maria Simplício de Farias, Bertioga, né? São Paulo. A Samara Leão, Niterói, Rio de Janeiro. Cláudio Dash, Vanessa Nogueira. A Josiele de Brasília, Distrito Federal. A Vânia Ivonete, Recife. A Lídice Okamoto, lá de Manaus, né? Amazonas, Baruch Hashem. A Ellen Pozag de Bine, lá de Genebra, Suíça, Baruch Hashem. A Peng de Auna, lá de Manila, capital das Filipinas. A Josélia Farias, Parauapebas, né, Pará. A Joelma Montenegro, Boston, lá nos Estados Unidos. O Ati Belum, lá de Fortaleza, Ceará, né? É o Anderson, né? De Fortaleza, Ceará. A Nayara Oliveira, lá do Rio de Janeiro. Cristiano Salviano, Belém do Pará. A Euler Pirapora, Minas. A Thalia Esther Teresina, Piauí. Joel Silva, Canoas, Rio Grande do Sul. A Solange da Silva, né, Porto Alegre. A Cida Lopes, Vargem Grande, São Paulo. O Jaime Rafael de Girona, né, Girona, melhor dizendo, lá da Espanha. Baruch Hashem, né? Os nossos amados aqui da região de Bauru, né? A Edina Silva, a Vera Amâncio, a Kátia Fernandes, seu marido Ney, o Claudemir de Jesus, a sua família. Nós temos aí também o Luiz Eduardo, Luiz, também aqui de Bauru, né? Temos 2 Luiz. O Pedro Fernando, aqui da nossa região. O Leandro Cruz, lá de Galha, e sua família. O Bonafé de Jaú e a sua família. O Márcio Brandão, de Botucatu. A Luciana Rodrigues, Marília. Né? Temos a Andréia, sua família de Oriente, região ali de Marília, Tupã. Então temos aí essas pessoas aí também sempre estão em conexão conosco, né? E hoje, né, a Leia Souza, Nova Serrana, Minas. Então, Leia Souza. Nós também queremos agradecer principalmente ao nosso Deus, que nos dá a graça, né? Ontem nós chegamos pelo YouTube a 1000 inscritos, né? Baruch Hashem por isso, e a cada um de vocês que fazem parte desta história, né? Essa é uma vitória nossa, não é de uma pessoa. Essa é a vitória nossa, porque além de 1000 inscritos, nós temos aí realmente, né, a participação direta de cada um de vocês, não somente de se inscrever no canal, mas também de compartilhar para tantos outros, e pela graça bendita de Hashem, chegamos aí juntos a 1000 inscritos, né? O nosso canal no YouTube, né, pela misericórdia de Hashem,
tem mais de 59 mil visualizações, né? Isso também é uma coisa graciosa, né? Que também comove a gente de poder ver que mais de 59 mil visualizações o nosso canal Benem Noar, Bauru e região no YouTube tem esse número de visualizações. Baruch Hashem por isso, que seja o princípio de muitos e muitos mil inscritos, né? Que nós possamos ter aí no nosso dia a dia aí, para a glória do nosso Deus, ok? Então, Baruch Hashem aí. Às vezes, né, amados, tem pessoas aqui que comparecem na nossa live aqui e não aparece o nome aqui para mim. Então, às vezes, eu fico sem falar o nome de alguns que estão conectados aí. Então, desde já peço que perdoe por não poder, de não mencionar o nome daqueles que estão conosco aí, ao vivo e a cores, né? Então, às vezes, aparecem alguns nomes aí, e aí a gente fica, aliás, que estão participando da live, mas aí não manifesta, não aparece o nome, então eu fico devendo essa questão aí. Aí depois a gente faz as devidas anotações e no dia seguinte a gente, né, manda um shalom aí, né, agradecendo a presença aí, ok? Bom, nós estamos juntos em tudo isso e por isso, como diz uma das últimas lives do nosso Rav Yaakov Gerenstad, né, o nosso líder aqui no Brasil, e várias comunidades que tem no exterior também, conectados diretamente com o Rav. Como diz, né, juntos nós somos mais fortes, de fato, né, e juntos nós podemos fazer muito mais. Então, se hoje nós podemos, entre aspas, né, comemorarmos, né, 1000 inscritos, é porque isso foi feito em conjunto. Não houve uma questão individual. Todos, né, têm o mérito de realmente serem agraciados da parte de Hashem. Então, cada um desses 1000 inscritos, bem como cada um que no seu dia a dia tem batalhado aí para poder realmente compartilhar, incentivar as pessoas, né, de estarem aí conhecendo o canal, mas essencialmente o monoteísmo com fundamento judaico, com a liderança do nosso Rav Yaakov, né, isso é mérito para todos nós, né, e que isso venha dar graça, né, uma visão melhor que o ano 5.782, de fato, é para nós, Benem Noar, Brasil, algo maravilhoso que Deus tem para nós aqui pela frente, né? E nesse sentido aí, a nossa confiança está no eterno de que brevemente em nossos dias, e que seja para agora, nós tenhamos aqui em Bauru a nossa sede regional, né? Mais uma vez a gente volta a falar, estamos fazendo aí um fundo para termos, né, um fundo financeiro para podermos alugar um imóvel onde nós poderemos, pela graça e misericórdia de Hashem, e com a ajuda de cada um de vocês, com as suas doações, a sua tzedakah, né? Não importa o valor, o importante é nós continuamente estarmos contribuindo, e dessa forma nós podemos realmente termos a nossa sede regional para divulgar muito mais ainda no campo físico, no campo presencial, em Bauru e região, e também as portas abertas para aqueles que estiverem viajando, passando pela nossa região, tendo um lugar para se hospedar debaixo da tenda de Hashem, né? Debaixo da bênção do Eterno, né? Então, né, dessa forma também que possamos juntos estarmos aí. Deus sabe cada um que tem contribuído até aqui, né, com as suas doações. Os méritos também são de cada um, né, e isso é maravilhoso para Hashem, porque à medida que as pessoas estão fazendo as suas doações, né, estão aí, de fato, contribuindo para divulgar a unidade e a unicidade de Hashem, ok? Até o momento,
nós temos aí aproximadamente quase 10 mil reais no caixa para termos aí realmente a questão da nossa sede regional. Nós queremos, né, ter um fundo, vamos dizer assim, entre aspas, né, um pouco folgado, para que a gente possa alugar o imóvel, fazer as adequações necessárias para que possamos ter aí, né, entre aspas, né, a nossa sinagoga regional, mas na realidade a nossa comunidade regional, nosso local de reunião, né, e que nós possamos preparar adequadamente isso daí, né, e pela misericórdia de Hashem, quem sabe poderemos aí ter a presença do nosso Rav Yaakov, né, Caio Scatini, aqui no momento da inauguração da sede regional, né. Então, os nossos planos são audaciosos e não poderia ser diferente, né? Ou nós confiamos no nosso Deus que é Ein Sof, que é o infinito, ou nós confiamos no nosso Deus que tudo lhe pertence, né? Então nós não podemos ter planos pequenos, não podemos pensar pequeno. Nós temos que procurar pensar, né, a semelhança da grandiosidade do nosso Deus. Por quê? Porque tudo pertence a Ele. Não é nada nosso, é tudo dele. Então, que seja, né, da vontade de Hashem conceder-nos realmente essa bênção aí, né? Que Ele possa, né, entre aspas, vamos assim dizer, que Ele possa realmente, né, ô Pai Celestial, abre a carteira aí um pouco, né? E manda um pouco para nós aqui, através dos seus instrumentos, né? Então, Pai Celestial, Pai das Misericórdias, né? Enfia a mão no bolso aí, manda um pouco para cá. Há muito ouro e prata, muitas preciosidades, né? E isso que seja feito, sem sombra de dúvidas, né? Para cada comunidade regional. É o nosso pedido ao nosso Pai Celestial, né? Para podermos administrar realmente aquilo que pertence ao nosso Pai e dessa forma alcançar o objetivo que Ele tem proposto desde o princípio, Bereshit, que o mundo seja transformado em sua moradia. Baruch Hashem, vamos em frente? Então, nós estamos aí, né, fazendo as nossas leituras concernente às passagens que estão conectadas com esse período de festividades. Então hoje nós vamos ler no capítulo 23 de Vaikra, Levítico, o verso 22, né, para que nós possamos aí falarmos um pouco mais sobre os ensinamentos que temos diante de nós, ok? Então, no capítulo 23, verso 22, com os comentários de Rashi, diz assim: conforme vos foi ensinado, quando ceifardes a colheita da vossa terra, não ceifarás completamente o último canto de teu campo durante tua colheita, nem apanharás as respigas de uma ou duas espigas de tua colheita que caírem de tua mão, enquanto estiverem ceifando o teu campo. Tu os deixarás para os pobres e para o converso, para o último, porque ele não possui herança de terra para cultivar. Abandonarás essas sobras para o pobre e o converso de modo absoluto. Nem sequer ajudarás seletivamente algumas dessas pessoas a recolhê-las. Por isso, significaria que retens alguns direitos sobre as sobras. Eu sou Deus, vosso Deus, e seguramente vos recompensarei por cumprirdes essa obrigação. Repito, essas proibições para tornar-vos sujeitos a duas séries de chibatadas, se as transgredirdes, mas não as proibições de respigas, as uvas novas e as caídas da vinha, cuja transgressão será punida por apenas uma série de chibatadas. Reitero-as aqui do meio das leis referentes aos sacrifícios especiais de cada festa, a fim de comparar tais sobras com os sacrifícios. Em ambos os casos, renunciais
a uma parte de vossa riqueza arduamente ganha pela realização de meus propósitos. Por essa razão, se deixardes essas sobras conforme exigido, eu creditarei em vossa conta o mesmo valor que lançaria se tivesseis trabalhado na construção do templo e nele ofertado todos os sacrifícios que vos são exigidos. Essa equivalência também se aplica aos feixes que esquecerdes no campo após a ceifa, os quais também tereis de deixar para os pobres, como vos será ordenado mais tarde. Não se aplica, porém, às uvas novas e às caídas deixadas na vinha para a respiga, porque as uvas não são tão vitais quanto os cereais para o sustento, e porque o cultivo de uvas é menos trabalhoso que o de cereais, ok? Então, nessa passagem aqui, o que realmente traz para nós aqui, né, com os comentários de Irache, de fato, nada pertence a ninguém, por isso está falando, quando ceifardes o canto dos campos não é para ceifar, é para deixar para os pobres, e bem como para os conversos, né? Aquele que era não judeu e fez a sua conversão ao judaísmo e passou a morar na terra de Israel naquele período, naquela época. E como ele não é um judeu natural, então ele não tem direito à herança da terra. Então ele necessita da ajuda dos demais, assim como os pobres do meio do povo necessita da ajuda dos demais, né? Então, nesse sentido aí, está mostrando de fato que nada pertence a ninguém. Tudo pertence a Deus. Então, nesse sentido, Deus está mostrando que realmente seja o pobre, o necessitado, o destituído ou o estrangeiro converso, né? Todos estão conectados ao mesmo Deus e ao mesmo povo. Então, isso é importante. Por isso, nós precisamos estar nessa conexão com o nosso Deus. Então, nesse aspecto aí, de fato, né? Torá, mandamentos, e nesse sentido, unidos, né? Na unidade e unicidade de Hashem, e também unidos, né? Com o próximo, para que nós possamos cada vez mais podermos realmente fazer a obra de Hashem, né? Por que há pobres no meio do povo israelita e também no meio das nações? É para que as pessoas que têm um pouco mais ou muito mais aprendam essa lição, que nada lhe pertence. Ele está apenas administrando o que Deus lhe concedeu temporariamente. E se souber administrar corretamente, nunca lhe faltará, sempre haverá em abundância. Para quê? Para continuar ajudando o pobre, o necessitado, o destituído, o órfão, a viúva e as causas nobres da divulgação da unicidade e da unidade de Hashem através dos estudos da Torá. Dentro desse aspecto aí, amados, né, algumas reflexões que nós temos aí sobre esses dias aqui, né, falando essencialmente a respeito do nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, do nosso Deus, que é o povo israelita. Então os nossos sábios, eles dizem a seguinte verdade, não esqueça esse detalhe. Isto é verdade. O que é? 2 pontos, abre aspas, aos nossos sábios. O povo de Israel somente se solidifica como nação por meio da Torá. Fecha aspas. Então os nossos sábios, né, falam esta realidade. Então o povo de Israel, nosso irmão mais velho, ele somente se solidifica como nação por meio da Torá. Abandonou a Torá, perdeu essa solidez. Por isso houve a primeira e a segunda destruição dos 2 templos. E por isso nós temos a promessa de Hashem que o terceiro e definitivo templo ele será de fato construído nos dias de Mashiach,
a redenção final. Será a construção do terceiro templo definitivo. E ele será eterno, aqui, neste planeta, que passará pela redenção final nos dias de Mashiach, onde tudo será curado, tudo será sarado, o mal será colocado um ponto final a ele. Escuridão e trevas também cessarão. A animosidade entre pessoas, familiares e também entre as nações cessarão. Não haverá guerra, porque os instrumentos de guerra serão transformados em instrumentos agrícolas. Então, acontecerá aquilo que se chama de utopia, que é o quê? Um mundo verdadeiramente harmonioso em paz, né? Aqueles que não confiam nas sagradas letras, nas sagradas escrituras, diz que isto é impossível. Por isso que o nosso Deus é Ein Sof. Ele é o infinito. O impossível é com ele mesmo. Isso daí não é problema nosso. Não é atribuição nossa. A nossa atribuição é trazer mais luz para esse mundo inferior. Através do quê? Estudo da Torá, divulgando, anunciando a unidade e a unicidade do único Deus e Salvador e Criador, o único soberano e todo-poderoso. A nossa atribuição que ele nos confiou, a nossa missão suprema, fazemos tudo para transformar esse mundo para ser o lar de Deus. Então, por isso, à medida que nós obedecemos mandamentos, à medida que nós estudamos a Torá, as trevas vão para baixo. Vocês estão vendo aí o vulcão lá nas Ilhas Canárias, agora também o vulcão lá, o Etna, lá na Itália, né? À noite você vê aquele espetáculo, né? As vistas maravilhoso, né? À noite, né? Aquela coisa toda bonita, né? Vermelha, mas destrutiva, né? A Terra está gemendo, terremotos, tempestades, vulcões, furacões, né? As grandes enxurradas, trazendo muita destruição e por aí afora vai. A Terra está gemendo. O mal sabe que pouco tempo lhe resta. Então, por isso, à medida que nós vamos em frente, nós vamos fazendo com que o mal se recue. E ao recuar, ele geme. Ele abre a sua boca. Aí sai vulcão, lavas, sai terremotos, tempestades, etc. e tal, né? Precisamos fazer a nossa missão, o nosso trabalho, junto com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo israelita, o povo judeu. Nós precisamos ajudar a sarar a terra, a curar a terra, trazendo uma palavra sólida, porém verdadeira, trazendo uma palavra firme, porém poderosa, trazendo uma palavra contundente, porém à luz dos olhos de Deus, trazendo uma palavra irredutível, mas que faz com que amoleça os corações mais duros que possam existir. Trazendo uma palavra infinitamente verdadeira, para que a mentira continue sendo vencida. Então, esses são os nossos atributos. E é Ele que fará, a partir da redenção final, com a revelação do justo Mashiach, Ele fará com que as coisas comecem a se ajustar no seu devido lugar. E por que nós fazemos isso agora, junto com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o povo israelita? É porque nós precisamos e nós ansiamos que esse tempo seja abreviado. Que a revelação do justo e verdadeiro Mashiach seja para os nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém, vem amém. Porque nós estamos vendo
a potencialidade do mal e das pessoas perversas, que nós estamos vendo aí nesses quase 2 anos que nós estamos indo para essa tal de pandemia, onde as pessoas, em nome do poder, estão assassinando pessoas, não estão dando às pessoas a possibilidade, junto com o seu médico, poder fazer o tratamento adequado para que a vida seja preservada. E então estão aí os perversos, em nome do poder, do globalismo, do establishment, estão fazendo com que as pessoas venham perder as suas liberdades individuais e civis. Venham escravizar a população, em que até aqui você pode ir, daqui para frente você não vai mais. Nós mandamos em vocês, vocês são os nossos escravos. E eles construíram um novo bezerro de ouro. E esse novo bezerro de ouro, eles estão anunciando que é a salvação da humanidade. E não está provado cientificamente que o é. Mas o médico com off-label, junto com o seu paciente, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas estão aí sendo salvas, mas eles não querem reconhecer isso. Por quê? Porque se reconhecerem, eles sabem que a sua perversidade vão cair por terra. Mas eles esquecem que há um tribunal que não dorme e que não se vende. Por isso, nós somos alertados, não somente pela Torá, mas principalmente pelo livro de Salmos, para que nós não venhamos aí ter inveja dos perversos que prosperam. Tem aí um grande magnata envolvido nesse bezerro de ouro aí, dessa picadinha que se dão aí no braço das pessoas, né? Em que ele já era bilionário, agora ele é trilionário, porque está envolvido com esse bezerro de ouro. Então eles esquecem que há um juiz verdadeiro, Dayan Haemet. Então por isso Salmos nos fala, não tenhais inveja dos perversos, porque daqui a pouco o seu lugar não se achará mais. Então, amados, a nossa missão, ela está exatamente, na verdade, na luz e na firmeza da palavra da Torá e os demais escritos das sagradas letras, das sagradas escrituras. Então, para nós, nesses dias de Sucote, a Sucá, ela precisa ser para nós a respiração de fé e esperança. Por isso que Deus, né, a sabedoria, né, de Deus é igual a Ele. A sabedoria é infinita de Deus. E Ele nos deu a festividade de Sucote, Ele nos dá a festividade e dá para nós a questão da atribuição de fazermos uma sucá, uma tenda temporária, frágil, para que nós possamos respirar fé e esperança. Não naquilo que vemos, não naquilo que temporariamente temos, mas que nós possamos respirar fé e esperança naquele que é En Sof, o único e o verdadeiro Deus e Salvador, o único e verdadeiro soberano dos mundos, o Todo-Poderoso. Então, à medida que nós, aproveitando a festividade de Sucote, a nossa sucá, a nossa tenda, à medida que nós respiramos fé, confiança, esperança em Deus, então nós estamos no caminho certo. E como diz o próprio salmista, que a minha esperança em Ti, ó Deus, não seja malograda para aqueles que estão ao meu redor e derredor, não venham se frustrar. Mas que a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, ela seja cada dia mais forte, mais firme,
Por quê? Porque ela não está alicerçada na Sucá, na nossa morada temporária, na nossa vida frágil e passageira, mas porque a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, ela está alicerçada na sua palavra, nas suas promessas, porque ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para mentir. Por isso, Deus, o nosso Deus, não tem esse atributo de ser chamado de homem ou do filho do homem. Ele é Ein Sof, ele é Deus, ponto final. E é nisso que nós precisamos estar cada dia mais alicerçados. E então, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, ela não será em vão. Ele dará a medida sob medida, passo a passo, dia a dia. Ele estará dando a cada um de nós as bênçãos, respostas às nossas preces, que não somente venham fortalecer a nós mesmos, mas que venham fortalecer aqueles também que estão ao nosso redor e ao nosso derredor, para que eles possam ver realmente o Deus dessa pessoa é real e verdadeiro. Foi o que Moshe disse à nação israelita. Que as nações possam ver em você, povo israelita, a presença divina, a presença de Deus. E que eles possam ver que Deus é esse, que povo é esse, que o seu Deus anda com ele. Que povo é esse que quando clama ao seu Deus a resposta vem rapidamente? Por quê? Porque é uma questão de fé, confiança e esperança em Deus e não naquilo que temos ou possuímos temporariamente. Então, dessa forma, amados, renovemos nesses dias de Sucote realmente a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no único e o verdadeiro Deus que está acima de tudo e de todos. Baruch Hashem, amanhã estaremos de volta aqui em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom, até amanhã.